Como é bom ver vocês aqui, é maravilhoso. São 4 meses pregando para o salão vazio, olhando só para uma máquina de filmar com a luzinha vermelha acesa. E mesmo a gente ainda não estando com a família completa, é maravilhoso a gente poder estar aqui juntos, mesmo com essas limitações. É um sinal que em breve, muito breve, nossas crianças e nossos irmãos com mais de 60 estarão de volta, amém? Então, tenho visto aí avião lotado, ônibus lotado, daqui a pouco a gente vai ver a igreja lotada também, amém? Muita saudade de ver vocês aqui. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, pela volta dos meus irmãos, pelo privilégio, pela bênção que é a gente poder compartilhar a Tua palavra juntos aqui nesse lugar. Muito obrigado, Senhor. É bom demais ver Teu povo reunido aqui. E mais uma vez eu te peço que o Senhor fale com a gente nesse momento, que o Senhor fale com os meus irmãos que estão em casa agora, assistindo pela internet, que a Tua palavra, Senhor, nos edifique, nos cure, nos encaminhe para a Tua vontade, Pai. É isso que nós pedimos em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Irmãos, nessas últimas semanas, eu não sei quanto a você, mas eu fui extremamente impactado pela forma como o Senhor tem falado com a gente, a forma especial que Deus tem falado com a gente. Ele usou o Filipe para nos lembrar de que o Senhor Jesus é o Cristo, o Deus vivo, aquele que edifica a igreja, aquele que constrói a sua igreja nessa verdade de que Ele é o Deus vivo. Depois, na semana seguinte, o pastor Jonatas nos falou sobre a vigilância, como a gente deve se portar. Independente das circunstâncias, a gente deve caminhar alerta, focado em Jesus, que é o nosso Senhor, fazendo de tudo para caminhar na sua vontade. E domingo passado, o pastor Henrique nos chamou a atenção, deixando claro que Deus está nos falando para a gente viver um grande e enorme desafio. E, de fato, o Senhor deseja isso para a vida da gente. O Senhor deseja isso para a vida da igreja, para a gente viver realmente por algo maior, viver pelo reino, viver por algo que vai abençoar muitas gerações. E aí, mesmo em meio a essa pandemia, ou melhor dizendo, principalmente porque a gente está passando por essa pandemia, que espalhou tanto mal, tanto medo, tantas notícias ruins, eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor está chamando a gente para a gente crescer, para a gente se expandir. A nossa resposta diante da má notícia, diante de tudo que essa pandemia espalhou, a nossa resposta tem que ser a saúde espiritual. Vamos crescer, vamos expandir. Essa é a obra maior para a qual o Senhor está chamando a gente. A expansão do reino será a nossa resposta a essa tragédia, a essa calamidade que abateu o mundo. E eu olhando para as Escrituras, para a história da igreja, a gente vê que em todos os momentos da história, sempre que alguma coisa se levantou como uma adversidade contra a igreja de Cristo, o que aconteceu com a igreja? Ela cresceu, ela expandiu. Perseguição dos judeus, perseguição dos romanos, perseguição dos países comunistas, a igreja cresce. E glória a Deus porque a gente teve a oportunidade, agora a gente está tendo a oportunidade de treinar. Se um dia a gente viver uma perseguição, dias de proibição, hoje a gente já estagiou, a gente já sabe como viver como igreja, independente da nossa presença física. Então, olhando para a história, a gente vê que todas as vezes que alguma crise, alguma coisa se levanta no sentido de abater, de causar alguma adversidade, a igreja de Cristo cresce, ela se espalha, ela se expande. E aí eu lembro aqui, ainda não é o texto principal, mas eu lembro aqui das palavras do apóstolo Paulo em Romanos 8, como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos o quê? Mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aleluia! Então, independente das circunstâncias, ou principalmente quando alguma circunstância for aparentemente ruim, nós somos mais que vencedores. A obra que nós estamos envolvidos, inseridos, é do Senhor.
As correntes do inferno jamais impedirão a expansão do reino de Deus. Amém? E aí, como que uma igreja saudável cresce? Como que a gente deve se expandir, se espalhar para a glória de Deus? Como que isso acontece? Onde nas Escrituras a gente vai encontrar um exemplo, mesmo que descritivo, não necessariamente normativo, onde que a gente vai encontrar nas Escrituras a imagem de uma igreja crescente, de uma igreja em expansão, de forma saudável. E aí agora sim, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos, no capítulo 2, ou ligar a sua Bíblia em Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Uma passagem linda, escrita pelo evangelista Lucas, que nos dá o retrato de como era a primeira igreja da história cristã, nossa igreja mãe, nossa célula mãe. Um texto clássico, muito conhecido, é a primeira vez que eu prego nesse texto. Mas é um retrato maravilhoso de uma igreja saudável em processo de expansão, de crescimento. Então, Atos 2, a partir do versículo 42, diz assim, Lucas falando daquela igreja local. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aleluia. Até aqui. Que texto belíssimo que a gente acabou de ler e que revela para a gente como que a primeira comunidade cristã vivia e como que ela crescia por causa da sua fé. Lucas nos mostra que o cristianismo deles era uma realidade diária, não era uma rotina religiosa que eles viviam uma vez por semana. Não, era algo encarnado, algo que fazia parte da vida real daquelas pessoas. O Cristo ressurreto era uma verdade viva para eles. E a gente não pode esquecer que a gente aqui não está falando, apesar de ser uma igreja iniciando a sua caminhada na fé cristã, a gente não pode perder da memória que a gente está falando de uma igreja com mais de 3.000 membros. No início aqui a gente vê Pedro pregando, era um grupo de 120 pessoas, recebem a autoridade do Espírito Santo, recebem o batismo com o Espírito Santo. Pedro faz uma exposição da palavra e aquela igreja de 120 membros passa para mais de 3.000. Então a gente não está falando de uma comunidade pequenininha, a gente está falando de uma igreja em profusão, em expansão, em pleno crescimento. E aí, diante desse texto maravilhoso, eu posso afirmar que, em primeiro lugar, Deus chama a sua igreja para a gente crescer espiritualmente. Anote isso. Primeiro lugar, a primeira observação que eu faço, olhando para essa igreja aqui, que Deus está nos chamando para nós crescermos espiritualmente. Deus quer que sua igreja cresça espiritualmente o tempo todo, o tempo todo. Eu e você temos que crescer, amadurecer na fé o tempo inteiro. O versículo 42 afirma que aqueles irmãos se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam, existia uma busca, existia uma intenção, uma dedicação, um esforço para conhecer a revelação da palavra de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Está tudo revelado na palavra do Senhor. Então existia um investimento, uma inclinação diária, uma vontade ardia no coração daqueles irmãos para conhecer mais do Evangelho de Cristo. Eles queriam diariamente conhecer mais do Senhor. Isso é fundamental para uma igreja que vive de forma saudável. Ainda no versículo 42, Lucas nos informa que
eles se dedicavam igualmente à comunhão, ao partir do pão e à oração. Eles demonstravam visivelmente a união deles a Jesus. Quando a gente está unido a Jesus, a gente está unido ao corpo. A gente não consegue mais andar sozinho, a gente passa a andar em família. Eles viviam uns aos outros como irmãos e irmãs de verdade. Essa comunhão se refletia no partir do pão, que aqui os estudiosos vão afirmar que se trata tanto da Santa Ceia, né, da Ceia do Senhor, como o partir do pão fraternal, as festas que aconteciam de casa em casa, as células que aconteciam de casa em casa. Essa comunhão se refletia também nas orações. O texto diz literalmente que eles se dedicavam continuamente às orações. Sem oração, o coração da igreja não bate. Sem o sangue circulando no nosso corpo, não existe vida. A chama não arde. Uma igreja só cresce se os seus joelhos estiverem dobrados em oração. E isso a gente via aqui acontecendo nessa igreja em Jerusalém. Qual era o sinal visível, palpável, concreto desse crescimento? Versículo 43. Todos estavam cheios de temor. Existia naquela comunidade a certeza, a chancela de que Deus estava ali no meio deles, presente entre eles. Temer ao Senhor é fundamental para um relacionamento saudável com um Deus que é santo, santo, santo. Temer ao Senhor, já dizia Salomão, é o princípio da sabedoria. E a expressão que Lucas utiliza é, eles estavam cheios de temor, espanto. Aquele assombro quando você tem a absoluta certeza que esbarrou em Jesus. Sabe aquela sensação que a gente vivencia no retiro, né? 4 dias ali constantemente em comunhão com o Senhor, uns com os outros. E eu lembro sempre da expressão da Fatinha, a gente consegue esbarrar em Jesus. Então eles tinham essa certeza, o Senhor está aqui. Qual era a chancela? Os sinais e prodígios que aconteciam. Pessoas eram curadas, eram libertas, pessoas se convertiam diariamente. Então existia um temor no coração deles. E as consequências desse crescimento continuam. Do versículo 44 ao 46 diz assim, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Quem possuía recursos materiais não tinha a menor dificuldade de se desfazer desses recursos se a necessidade era ajudar o outro, o irmão. Na mente, no coração daquela igreja, era incabível que um irmão tivesse passando por necessidade, tivesse algum tipo de carência, algum tipo de privação. Então, aqueles irmãos se desprendiam voluntariamente dos seus bens materiais, à medida que era necessário, conforme a necessidade, para ajudar os outros irmãos. A ideia era que ninguém daquela igreja ficasse sem ter o que comer, sem ter o que vestir, sem ter aonde dormir. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam um pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Então, a vida deles era um cristianismo diário. Tinha oportunidade, eles estavam na igreja, eles estavam no pátio do templo, no templo em Jerusalém, a parte que era de acesso público. Eles se reuniam ali e tinham prazer de estar em casa, e graças a Deus compartilhando das refeições. Que expressão de fé maravilhosa é essa, né? Tem sempre alguma coisa boa para compartilhar, para comer um pão, se bem que agora eu não posso comer pão tão cedo, mas vocês podem comer pão, então partilhem, partam pão, com alegria e sinceridade de coração. Crer em Cristo nos aproxima das outras pessoas. Crer em Cristo muda radicalmente a forma como a gente enxerga o próximo, o nosso semelhante. Crer em Cristo necessariamente faz com que a gente crie vínculos fraternais. É por isso que a gente se chama de irmão. Não é porque é um jargão, um evangeliquez. Não, de fato, o Senhor nos adotou como filhos. Fazemos parte da família do Senhor. Somos irmãos e irmãs para a glória do nosso Deus. Amém? Não dá para entender, andar com Cristo e não querer andar uns com os outros. Mas observem, no tocante a essa questão da generosidade, isso era resultado do crescimento espiritual daquela comunidade.
era resultado de corações cheios do Espírito Santo. Esse compartilhar de recursos não era uma regra imposta pela liderança da igreja, não era uma taxação sobre a vida daqueles que tinham prosperidade, de forma alguma. Por que eu estou falando isso? Porque, infelizmente, já ouvi alguns teólogos por aí dizendo que isso aqui são as primeiras manifestações do comunismo. Irmãos, não tem nada a ver com o comunismo. Isso aqui é relacionamento com o Espírito Santo. Isso aqui é consequência de corações cheios do Espírito Santo. Tudo relacionado ao comunismo ou qualquer outra ideologia humanista é algo maligno. Não tem nenhuma ponte de ligação saudável com o cristianismo. Acreditar ou defender essas bandeiras é o mesmo que acreditar e defender o satanismo. E eu não estou exagerando aqui na expressão, não. Quando Pedro está conversando com Jesus, tentando dissuadi-lo da ideia da morte, da crucificação, o que Jesus fala para Pedro? Arreda-te de mim, Satanás. Qualquer ideia humanista que tire a gente do foco do Evangelho é satanismo. É satanismo, em português claro. A ideologia comunista e tudo que vem no seu pacote de mentira e de engodo nunca terá nenhuma ponte saudável com o cristianismo. Isso precisa ficar bem claro para a gente. E se você é crente e ainda acredita nessas coisas, não fique zangado comigo. Não fique zangado com o pregador. Fique triste com quem te engodou, com quem te enganou, com quem te lubridiou. Pare de se distrair com essas bandeiras e defenda a única causa que a gente tem que defender, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E se você ainda não é crente, reconcilie-se com Cristo. Ele é a maior ação social que pode existir para o ser humano. Ele é a maior ação que dignifica o ser humano, a vida dos seres humanos. Ele é o centro de equilíbrio do universo. Então, reconcilie-se com Jesus. Ele vai te libertar desses encostos que agarraram aí na sua vida. Se reconcilie com Jesus. Fechando esse parênteses, vamos prosseguir. Mas uma consequência do crescimento espiritual daquela igreja foi o crescimento de sua credibilidade diante do povo que a observava. Lembrei que uma vez eu preguei aqui, o título da pregação era "Tem sempre alguém te observando". É verdade, irmãos. Com aquela igreja não era diferente. As pessoas à volta daquela comunidade observavam se o que eles estavam vivendo era um discurso vazio ou se de fato existia coerência com a pregação. E a gente aqui não está falando de uma comunidade perfeita. Lá tinham mais de 3.000 seres humanos, todos descendentes de Adão, vieram da mesma olaria que a gente também saiu. Então, aqui a Bíblia não está falando de perfeição, a Bíblia está falando de gente cheia do Espírito Santo. E aí isso gerou o quê? O crescimento na credibilidade daquela comunidade diante da sociedade onde ela estava inserida. Lucas, versículo 47. Aquela igreja contava com a simpatia de todo o povo, contava com a graça, com a simpatia, com o agrado de todo o povo. Podia não contar com a simpatia dos governantes. A gente sabe, estudando a história, que a liderança não curtia aquela comunidade. Mas o povo tinha simpatia e graça com aquelas pessoas. Esse é o segundo ponto da nossa mensagem. Deus nos chama para crescermos em nosso testemunho público. Deus também nos chama para a gente crescer em credibilidade junto às pessoas que nos cercam. Essa é outra característica marcante de uma igreja cristã saudável. Ela cresce espiritualmente, o seu testemunho extrapola os muros da igreja e invade a sociedade à sua volta. O que Cristo está fazendo na nossa vida não fica limitado aqui. Essa bênção atinge outras pessoas. Isso vai para fora. Projeta de forma relevante a ação de Deus na nossa vida dentro da sociedade. Agora, isso aqui não aconteceu porque aquela igreja virou uma ONG progressista. Não aconteceu porque aquela igreja apareceu em algum noticiário televisivo fazendo uma performance pública politicamente correta. Não. Essa credibilidade, essa simpatia de todo o povo aconteceu porque aquela igreja crescia apaixonada pelo Evangelho. A razão da existência deles era o Evangelho, era o amor e a paixão por Jesus Cristo. Lucas não descreve detalhadamente
o que eles faziam que causava simpatia da população no entorno daquela comunidade. Mas observe, pela estrutura do próprio texto, uma igreja que cresce em espiritualidade, uma igreja que cresce apaixonada uns pelos outros, apaixonada por Jesus, tendo atenção uns pelos outros, isso atinge a comunidade à volta. O sofrimento de quem está à volta é minimizado também pela comunidade da fé. Essa igreja começa a abençoar as pessoas que estão perto, independente da fé dessas pessoas. Esse testemunho demonstra, para quem está olhando, de fato, o Deus dessa galera é um Deus vivo. De fato, posso até não acreditar nisso, mas eles acreditam. Olha como que eles vivem de verdade o que eles pregam, o que eles ensinam, o que eles falam por aí. É esse testemunho que atrai os nossos irmãos e irmãs que ainda estão na escuridão. E aí a parte final do versículo 47 nos mostra que, em terceiro lugar, Deus também nos chama para um crescimento numérico. Deus também nos chama para crescermos numericamente. Versículo 47, finalzinho. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aleluia! A adição numérica de novos discípulos à igreja tem que ser esperada, tem que ser desejada por nós, porque é o Senhor quem está agindo, o Senhor quem está edificando. A expressão que o escritor utiliza aqui, o Senhor lhes acrescentava diariamente, indicando o quê? O processo, o milagre da salvação naquela comunidade acontecia todo dia, todo dia. E, irmãos, hoje não é diferente, aleluia, aleluia. Mesmo que eu não veja, Deus está agindo, Deus faz, Ele nunca para de agir. Aleluia, obrigado, Senhor, isso mesmo, Keila, aleluia. Deus não para de agir. O milagre da salvação está acontecendo todo dia. A gente é que toma consciência quando aquele visitante chega na nossa célula, mesmo virtual, nosso amigo de oração começa a chamar a gente de irmão. O Senhor está operando. E aí sim, ao se tratar da agregação de novos crentes ao corpo de Cristo, a ação aqui no texto é atribuída a Deus. E Deus, meus irmãos, Deus se importa com números, sim. Existe até um livro na Bíblia que o título é Números. Por quê? Atrás de cada número existe uma vida, porque em Jesus derramou o seu sangue. Então os números são importantes, sim. Se a gente está crescendo espiritualmente, se a gente está crescendo em credibilidade, a gente tem que crescer em número, numericamente. Nesse texto, o próprio Deus faz questão de harmonizar a ação divina com a ação humana. Deus está agindo, mas Ele chama cooperadores, Ele chama a gente para participar desse processo maravilhoso que é a expansão do reino. Eu encho vocês com o meu espírito, eu revisto vocês de poder, de autoridade, eu transformo o caráter de vocês. E essa ação dele na vida da gente atrai outras pessoas. Vira um farol, vira uma ponte para trazer outras pessoas para o Senhor. O Senhor da igreja quer que seja assim. Ação divina, ação da igreja, misturado. É claro que a conversão de um coração a Jesus não pode ser produzida por nenhuma ação humana. A gente não consegue nenhum tipo de estratégia, de artifício que ressuscita um morto. Só o Espírito Santo consegue fazer isso. Mas Jesus nos quer sempre junto dele. Por isso nós somos chamados a crescer espiritualmente, a crescer em testemunho e a crescer numericamente, mas sempre de mãos dadas a Jesus. E o que me deixa assim com o coração extremamente alegre, irmãos, pela graça do Senhor, irmãos, eu caminho nessa comunidade aqui há 20 anos. Eu tenho visto Deus agir dessa maneira aqui no meio da gente. Eu não tenho visto perfeição, até porque Deus não vai esperar dos filhos de Adão perfeição. Mas eu vejo Deus agindo no meio da gente, transformando o filho de Adão no filho do Deus vivo. Eu vejo aqui gente sendo curada fisicamente, gente sendo curada no caráter. Para Deus, qual é a diferença de curar um câncer ou curar um mau caráter? Não tem. Tenho visto gente aqui que eu aprendi a amar Jesus,
Aqui que eu vejo que o cristianismo é real, que as pessoas amam de verdade. Aqui eu aprendi a compartilhar o pão, os recursos materiais. Aqui eu aprendi que o problema do meu irmão é meu problema também. Aqui eu tenho visto Deus acrescentando. A gente não faz apelo aqui, às vezes eu faço gabinete, né? Até 4 meses atrás fazia gabinete. E as pessoas, pastor, quando eu ia receber um novo membro, vocês aqui não fazem apelo? Não, é o Espírito Santo quem faz. A gente prega. Quem adiciona é o Senhor. E a igreja não para de crescer. Então eu tenho visto pela graça e misericórdia do Senhor, as características de uma igreja cristã saudável, tenho visto em nosso meio. E não é por obra e mérito do conselho dos pastores dessa igreja. É porque aqui tem gente apaixonada por Jesus. Amém? Aqui tem gente que empenha a vida, que se dedica ao Evangelho. Tem gente que está distraído? Tem, mas eu também fiquei anos distraído no Evangelho. Eu estou no Evangelho há quase 40 anos. Eu posso garantir para vocês que eu devo ter ficado uns 20 anos distraído, sabe? Aquele... Tem gente que está distraído no Evangelho. Eu não posso criticar, eu fiquei também. Sabe, crente boca aberta? Agora não dá nem para ver que está todo mundo de máscara, né? Mas tem crente boca aberta. Tem crente que fica distraído, tem crente equivocado. Mas o corpo está crescendo, o corpo está saudável. E a saúde do outro espalha a saúde para todo o corpo. E aí, diante de uma bênção dessa, diante dessa constatação, quais as aplicações, o que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, qual a nossa participação para esse chamado grandioso do Senhor, que é a expansão do reino dele? O que a gente pode fazer de prático ou continuar fazendo de forma prática, para a gente continuar vivendo essa expansão maravilhosa do reino? Em primeiro lugar, para mim o mais importante, seja ainda mais cheio do Espírito Santo, meu irmão. Amém? Seja ainda mais cheio do Espírito Santo. Você tem visto Deus agir? Você tem visto Deus restaurando famílias? Você tem visto Deus curando pessoas, trazendo pessoas? O que eu posso fazer, Senhor? Seja ainda mais cheio do Espírito Santo, meu irmão. Amém? Mesmo de máscara, você pode falar amém, né? Eu quero ser mais cheio do Espírito Santo. A igreja do texto que a gente leu aqui cresceu e se expandiu porque seus membros estavam cheios do Espírito Santo. Quando Deus chama a gente para crescer, Ele também chama a gente para uma vida cheia da presença dEle. Nenhum crente consegue dar um bom testemunho de Cristo sem o poder do Espírito Santo. É impossível, é impossível. No primeiro capítulo de Atos, Jesus afirma isso, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder, quando acontecer o quê? Quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Aí sim, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Viu, Clóvis? Por isso que a mensagem alcançou a gente, né? Foi lá em casa, nos confins da terra. Alcançou a gente. Jesus espera que sejamos suas testemunhas até os confins da terra. Mas antes disso, Ele capacita a gente, Ele derrama o Espírito Santo sobre a vida da gente. Irmãos, como que anda a nossa vida de oração? Como que anda a nossa paixão pela palavra? Não acontece mágica. Esse enchimento do Espírito Santo é através de dedicação no estudo da palavra, paixão em conhecer mais a palavra, dedicação em oração. Quanto mais eu mergulho na palavra e na oração, mais o Espírito Santo me enche da presença e do poder dele. Por isso, meu irmão, não perca nenhum fim de semana de treinamento, mesmo que ele aconteça na quarta-feira, né? Coisa paradoxal, um fim de semana no meio da semana. Mas é bênção, por quê? A gente está se reunindo para expor a palavra, para estudar a palavra. Não perca nenhum fim de semana de treinamento, não negocie o seu tempo de estudo da palavra. Eu não consigo ler, coloca para ouvir. Agora com essas ferramentas todas digitais, você consegue ouvir a palavra. Está tomando banho, está passando uma roupa, está lavando uma louça, ouça a palavra, deixe-se encher pelo Espírito. Não negocie o seu tempo de oração, das reuniões de oração, o seu a sós com Deus. O seu coração não vai entrar em sintonia com o coração do irmão que está incendiado se você não for apaixonado pela oração. O testemunho daquela igreja em Jerusalém cresceu tanto
que chegou até a gente, meus irmãos. Você já pensou nisso? A gente só está aqui reunido, falando do Evangelho, falando dessa passagem, porque eles foram tão cheios do Espírito Santo que esse testemunho marcou a história da igreja cristã. E pode ser assim com a gente também, meu irmão. O nosso testemunho, a nossa história pode marcar e abençoar a vida de outras gerações. Amém? Pode ser assim, tem que ser assim. Somos indesculpáveis. Não estamos sozinhos. É pela graça e pelo poder do Espírito Santo. Milhões de seres humanos foram e estão sendo abençoados até hoje por causa dessa comunidade cristã do primeiro século. Coisa incrível. Sejamos ainda mais cheios do Espírito Santo. Amém? O nosso testemunho conte com a simpatia das pessoas à nossa volta, dos nossos vizinhos, que eles se apaixonem pelo nosso barulho, amém? Que eles vejam que de verdade a gente leva o Evangelho a sério, que isso atrai as pessoas para Jesus, não para uma religião, não para fazer parte de uma denominação, mas para fazer parte do reino do amor do nosso Senhor. É urgente o cumprimento desse chamado para a gente crescer, é urgente. A pandemia espalhou e continua espalhando medo e desesperança. Tem gente até o momento que não sai de casa com medo. Com medo. E graças a Deus, agora no intervalo, pode contar, pastor? A gente recebeu uma notícia maravilhosa da equipe médica aqui da igreja, dizendo que a maioria dos hospitais no Rio de Janeiro, hoje, nesse exato momento, estão vazios no centro de Covid. Os leitos de Covid estão vazios. Só tem leito ocupado de Covid lá naquela rede, né, Globo, né? Lá está cheio de gente internada, lá. Está cheio de gente internada. Mas, assim, hoje chegou para a gente agora a notícia que, nesse momento, em Niterói, no Rio de Janeiro, não tem leito ocupado, dando entrada de gente. Glória a Deus. Mas a pandemia espalhou muito medo e desesperança. Só a Igreja de Cristo recebeu a autoridade e a missão de proclamar as palavras de vida eterna. Então, eu e você, a gente tem que espalhar essa palavra de vida eterna, de esperança, de consolo, de abraçar o próximo, mesmo que seja virtualmente, que a gente não pode abraçar fisicamente agora. Leve esperança, leve a boa notícia de Jesus. E ao mesmo tempo, meu irmão, sonhe com a multiplicação da sua célula. Amém? Sonhe com um dia que o seu amigo de oração vai te chamar de irmão. Isso precisa estar ardendo no nosso coração. Sejamos ainda mais cheios do Espírito Santo. Amém? Em segundo lugar, o que a gente pode fazer de prático para viver esse algo maior que o Senhor tem para a vida da gente? Vamos alargar esse lugar. Vamos alargar esse lugar. Amém? E agora eu não estou falando metaforicamente, não. Estou falando literalmente mesmo. Se a gente continuar caminhando com o Senhor de forma saudável, buscando uma vida cheia do Espírito Santo, esse espaço aqui não vai caber as pessoas que o Senhor vai trazer, amém? Eu estou que nem o profeta, vi uma nuvenzinha, já estou falando, ó, vai vir um temporal aí, traz as vasilhas que vai. Irmãos, isso tem que estar fervendo no nosso coração. Uma igreja cheia do Espírito Santo tem que alargar a sua tenda, tem que estar constantemente olhando, Senhor, preciso daquele terreno ali, Senhor, preciso desse terreno aqui do lado, Senhor. Por quê? O Senhor chamou a gente para uma obra que vai abençoar gerações. Amém? Tem uma palavra lá em Isaías 54, no versículo 2, que tem que ser a nossa resposta prática para esse tempo que a gente está vivendo hoje. Isaías 54, versículo 2 diz assim: alargue o lugar de sua tenda, estenda as cortinas, estique bem as suas cordas e firme suas estacas. Amém. A gente tem que tomar posse dessa palavra. Isso é para a gente hoje. Essa é a resposta prática que a gente tem que dar para o tempo que a gente está vivendo. Vamos alargar esse lugar? Vamos crescer? Vamos se espalhar? Vamos esticar a nossa tenda? A gente tem que criar mais espaço para receber as pessoas que o Senhor está salvando todo dia. Então a gente tem que esticar esse lugar. A gente precisa de mais espaço para o Oceânica Kids. Amém? Cadê os pais do Oceânica Kids? Né? As nossas crianças, amém? As nossas crianças estão lá na salinha assim, porque não dá para se espalhar muito não. A gente precisa de um espaço maior para o nosso team. Amém?
Gente, a gente precisa de um espaço muito grande para o baby. Esse tal de home office, meus irmãos, vai aparecer muito bebê na igreja. Então a gente precisa sonhar com a tenda crescendo. O crescimento da igreja é obra de Deus, mas Ele convocou a gente para sermos participantes dessa obra, para sermos cooperadores dessa obra. E uma obra que vai abençoar gerações, gerações. Jesus fala sobre isso em João 15:16. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Aleluia, aleluia. Irmãos, quando eu e você não estivermos mais aqui, biologicamente falando, essa obra vai continuar abençoando muitas vidas, amém? Eu quero que aqui continue sendo lugar, porto seguro, lugar de abrigo para as pessoas, para aquele que perdeu a esperança e encontrar a esperança aqui, para aquele que vive na escuridão e encontrar um farol aqui, mesmo que eu não esteja mais aqui. Eu quero que aqui continue abençoando em muitas e muitas gerações, amém? Eu e você precisamos investir nossas vidas num fruto que permaneça, um fruto que vai abençoar muita gente. Por isso eu sonho com a expansão dessa tenda. Vamos avançar, a gente vai crescer espiritualmente, vai continuar crescendo em testemunho e vai continuar crescendo numericamente, amém? As portas do inferno jamais nos impedirão. Por quê? Jesus está com a gente, o Emanuel, o Deus conosco, está caminhando com a sua igreja. Em Mateus 28, Jesus diz assim: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, vivam a vida de vocês, façam discípulos de todas as nações. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Aleluia, aleluia. Não estamos sozinhos, irmãos, jamais estaremos sozinhos. E olha que eu não estou sendo aqui triunfalista, eu sou um pastor reformado, eu não prego triunfalismo, mas nós somos mais que vencedores, porque é a obra de Cristo. Amém? Eu não estou envolvido numa associação, num grêmio recreativo, não. Eu estou envolvido no reino de Deus, na igreja de Cristo. Não é um sonho utópico, é um testemunho vivo. A palavra diz que é assim e vai continuar sendo assim. O crescimento da igreja deve ser desejado, buscado com profunda paixão e urgência. E urgência. Essa missão é nossa, é intransferível. O pastor Henrique falou isso no domingo passado. Os anjos queriam participar dessa missão. Deus falou: não, eu escolhi eles. Eu escolhi cada um de vocês aqui. E ela é urgente. Jesus nos escolheu para isso. Por isso é fundamental que a proclamação da palavra e a expansão do reino estejam ardendo em nosso coração. Amém? Amém? A gente tem que sonhar com isso, a gente tem que pensar nisso todo dia. Eu quero terminar falando para vocês que os pastores e todos os irmãos do conselho dessa igreja estão sonhando com isso. Toda vez que a gente se encontra, isso arde no nosso coração. É uma fogueira que não para de queimar. Sabe aquela sarça lá que Moisés ficou espantado? Isso está no nosso coração, não para, esse fogo não para de queimar o nosso coração. A gente sonha em ver a igreja oceânica avançando, crescendo cada vez mais, sendo relevante para a nossa sociedade, sendo bênção, os nossos filhos crescendo para abençoar a nossa sociedade. Amém? A gente sonha com isso aqui sendo um ninho para receber as pessoas abatidas, doentes, e devolver para o mundo gente saudável, gente plena, gente cheia da graça de Cristo. Se o nosso testemunho diário for coerente com o de um cristão cheio do Espírito Santo, meus irmãos, não vai ter espaço suficiente aqui nessa tenda. A gente vai ter que estar com uma tenda maior, com 3, 4, 5 cultos, porque não vai, a não ser que o Senhor dê o imóvel daqui, o imóvel dali, o condomínio aqui do lado, para a glória do Senhor, amém? Isso. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês, para irem darem fruto, fruto que permaneça, aleluia. Vamos juntos? Vamos sonhar juntos, amém? Para a glória do nosso Deus, amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse chamado, Senhor. Muito obrigado por sermos parte do Seu reino, Senhor. Como o Senhor mesmo falou, a gente nem sabia que estava perdido, a gente não sabia nem quem era o Senhor, mas o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou. Louvado seja o Teu nome, Senhor.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor continua derramando o Teu Santo Espírito sobre essa igreja, Senhor. O Senhor continua convertendo corações, fazendo células crescer, Senhor, mesmo sem ser presencial, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Obrigado, porque famílias continuam sendo restauradas, Senhor. Os lares sendo refeitos, Senhor. Nosso caráter continua sendo transformado, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Como a Tua palavra nos instrui, Senhor, a gente quer crescer, Senhor. A gente quer crescer em graça, em conhecimento do Senhor, em generosidade, Senhor, em paixão pelas pessoas que ainda não Te conhecem, Senhor. Por favor, ajuda a gente a crescer ainda mais, de forma saudável, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém.